conosco. E eu já vou passar logo para a apresentação do nosso ilustre palestrante. Nessa reunião ordinária da Comissão de Direito Imobiliário da 8ª Subseção da OAB do Espírito Santo, será proferida uma palestra pelo doutor e professor Tiago Simões, pós-doutor em Direito Civil pela Universidade de Lisboa, Portugal, doutor e mestre em Direito Civil pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, PUC, graduado em Direito pela Faculdades Integradas de Vitória, FDV, presidente da Comissão Especial de Direito de Família e das Sucessões da 8ª Subseção da OAB do Espírito Santo, em Vila Velha, professor de Direito de Família e Sucessões da FDV, da Escola Superior da Magistratura do Espírito Santo, EMAGES, e da Escola de Estudos Superiores e do Ministério Público do Espírito Santo, e também advogado militante. Passo, então, a palavra para o senhor, que o senhor pode começar a nos abrilhantar com o seu conteúdo. Será que o doutor Tiago travou? Acho que travou. Doutor Tiago? Está aparecendo, né? Está parecendo que travou. Deixa eu ligar para ele aqui um minutinho para ver se isso aconteceu. Ana, você tem o telefone dele? Doutor Tiago tem. Tem sim. Pode Peraí, ligar, que enquanto isso eu vou contando uma novidade. Caiu mesmo. Espera aí que eu vou pegar aqui agora. Eu ia deixar para o final, mas já que tivemos esse contratempo, vou falar agora em primeira mão. Até para a diretoria, que nós ainda não tínhamos definido data, mas consegui definir agora há pouco. Teremos, esse é nosso último encontro da reunião ordinária, mas no dia 10 de dezembro, às 10 horas da manhã, nós teremos o último mini curso ministrado pela Comissão de Direito Imobiliário aqui da OAB Vila Velha. Ela será ministrada, o tema vai ser a LGPD voltada para o direito imobiliário. Então, para a atuação do advogado, das construtoras, imobiliários, corretores, toda essa gama de profissionais aí do direito imobiliário. A ideia é um minicurso bem prático. O que é a LGPD, né, a nova lei de proteção de dados, tem para o nosso dia a dia? O que eu preciso para estar atenta agora com a nova lei? Então, cartorários também, eu estou vendo aqui que a doutora Carolina Romano está aqui conosco, então a gente pediu para que os palestrantes pudessem abranger toda a gama de direito imobiliário, eles prometeram para a gente fazer algo bem prático, e os nomes são, assim, realmente de alto gabarito, né? É a doutora Bruna Lira, doutor Cleiton Reis e doutor Walter Ferreira Júnior. Os três vão ministrar esse mini curso para a gente, vai ser muito proveitoso. Em breve nós vamos começar a divulgação, mas para quem está aqui prestigiando, nós já temos essa novidade em primeira mão. O outro ponto é o sorteio. O doutor Tiago Simões reservou 3 livros para que nós façamos o sorteio ao final da palestra. Então, eu peço que todos fiquem até o final. Claro que vão ficar, porque o doutor Tiago é muito bom, mas também ele vai nos presentear com esses 3 livros. Então, são 2 excelentes novidades aí pela comissão. Vou aqui, deve estar falando com ele, acho que ele está voltando. Se alguém tiver algo para... Eu consegui falar com ele, ele está tentando reconectar. Então tá. Se alguém quiser aproveitar o momento para falar alguma coisa, fique à vontade, a comissão é de todos, nós estamos apenas à frente para que as coisas caminhem, mas todos têm a palavra conosco aqui, tá? E aí vamos aguardá-lo.
Doutora Carolina Romano está aqui com a gente também. Doutora Carolina também ela é trabalhando na Serra, uma excelente profissional. Ei, Laila. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Bom, já que você abriu a palavra aí, só vou fazer um agradecimento geral pela sua iniciativa e pela coordenação dos trabalhos ao longo desse ano, um ano tão atípico, né? Mas que acho que acabou sendo um ano produtivo. Eu estou aqui pelo celular, então tá bem ruim a minha iluminação. Mas é isso. E parabenizo a todos os membros da comissão, todos os que estão aqui presentes também, uma boa tarde. E vim aqui hoje para conhecê-los e para... A doutora Laila eu já conheço, né? E para ouvir um pouquinho do doutor Tiago aí sobre esse tema, tá bom? Por isso que eu estou aqui, mas vou deixar minha câmera, meu áudio desligado para não dar muita interferência. Agradeço a presença, as palavras e a presença. A quem tem o prazer de conhecer o trabalho da doutora Carolina, é uma excelente tabeliã, uma professora universitária também, é uma profissional que traz sempre muito conhecimento para a gente. O doutor Tiago já voltou. Voltou, deu certo? Gente, desculpa, eu estou com um sinal horrível de conexão em casa, não estou no escritório, a conexão aqui de casa está horrível, horrível desde a semana passada. A gente paga caro nessas porqueiras de serviço da NET e acaba não tendo retorno. Então, peço desculpas aí. Já fiz também o meu momento reclame do consumidor. Bom, eu peço mais uma vez desculpas. Agradeço as gentis palavras de Laila. Muito obrigado por me ter revelado quando você foi minha aluna, porque não revela tanto a idade, a cara de mais novo pode enganar um pouquinho. Agradeço as palavras de todos, do Marcelo, da doutora Ana Paula, e me coloco sempre à disposição da comissão. Já era uma tentativa de muito tempo que a gente tentava fazer, mas por conta de alguns afazeres a gente acabava não conseguindo, né, Lali? Mas final de ano, por mais que esteja apertado, a gente sempre consegue achar uma brechinha para a gente descansar um pouco a cabeça falando do que a gente gosta, já que a advocacia nesse período, nesse ano em especial, né, um ano morto, foi tão sacrificante para todos nós e tão difícil para a gente tentar se reinserir, se reinventar, né? E acho que eu nunca tive tanta saudade de poder ficar em balcão de fórum e aguardando aquela boa vontade sempre muito forte, muito presente de estagiários e de serventuários das varas dos fóruns, né? Aquele sorriso, aquela alegria, aquele bom humor com que eles tratam nós advogados. Claro, eles estão sempre fazendo um favor para a advocacia, né? Nunca prestando um serviço ao público, mas, mais uma vez, botando de lado o momento revoltes, a gente vai falar aqui de um tema que eu gosto muito de falar e já tem sido tema que eu tenho estudado já há bastante tempo, que é essa parte patrimonial do direito de família, em especial, que tem um braço dado, né, está totalmente esposado com a parte do direito imobiliário, com a parte dos desdobramentos patrimoniais que não só os casamentos, mas as uniões estáveis e até mesmo os testamentos também, na parte sucessória, eles acabam implicando na vida das pessoas. Eu me programei para falar mais ou menos uns 25 a 30 minutos, até para a gente poder ter um tempinho depois para trocar uma ideia. E o que é mais impressionante nisso tudo é que a gente tem um mundo hoje completamente globalizado, um mundo onde o acesso às informações cada vez mais presentes, as pessoas com mais acesso às informações, e cada vez mais as pessoas parecem que estão mais dependentes do outro e mais dependentes do Estado. E por que eu não penso, mas eu afirmo isso? Porque no Brasil a gente não tem o hábito de fazer programações de curto, médio e longo prazo. É cultural do brasileiro, infelizmente, a gente deixar as coisas
por acontecer, deixar as coisas, como o Zeca Pagodinho cantava, de deixa a vida me levar, a vida leva eu. E isso é muito comum quando a gente se depara depois em algumas demandas onde a falta de um planejamento prévio poderia evitar o desdobramento de uma tramitação longa, penosa, cansativa e custosa para qualquer uma das partes. E as formas que a gente tem de fazer esses planejamentos que sem qualquer invenção e sem qualquer muita dificuldade são justamente as possibilidades de serem estabelecidos os pactos antinupciais, os contratos de convivência nas uniões estáveis e também fazer os planejamentos sucessórios com a elaboração de testamentos. Bom, mais especificamente tratando sobre o tema dos pactos antinupciais, que é onde eu gosto sempre de dar um destaque maior, dada a importância, os efeitos que o casamento impõe, né, de toda a circunstância que o casamento traz com a modificação, tanto no estado civil das pessoas, quanto nos desdobramentos sociais e econômicos que essa relação traz. O pacto antinupcial ele é marcado no Brasil por um grande preconceito das partes, né? Seja aqueles que vão se submeter ao casamento a médio ou a longo prazo. Quando você fala em fazer um planejamento familiar, quando você fala em fazer um pacto antinupcial, geralmente se tem a ideia do outro de que aquele casamento já vai começar errado pelo simples fato de que vai haver uma desconfiança. Mas você quer fazer pacto porque não confia em mim? Você está achando que eu vou casar com você por conta do seu dinheiro ou aquilo que você pode ter? Então, isso vem muito de uma tradição, de uma cultura negativa do brasileiro em sempre presumir a má-fé do outro. E a gente tem motivo para fazer isso é óbvio. Os nossos exemplos em Brasília são os piores possíveis para a gente ter confiança no outro, ter confiança no poder público, ter confiança nos desenvolvimentos das relações humanas, das relações sociais. Mas é importante que nós tenhamos sempre a ideia de que fazer um planejamento patrimonial, ele começa sempre dentro de um contexto familiar. E esse contexto familiar, ele nos dá a possibilidade de você fazer esse tipo de preparação patrimonial, de preparação econômica para o futuro, seja enquanto o casamento estiver ainda por iniciar os seus efeitos, seja também quando esse casamento ele pode vir a ter o seu fim por conta de um eventual falecimento, de uma morte. E aí a gente tem como planejar essas cláusulas de distribuição de bens a partir da sucessão. Eu digo isso porque o pacto antinupcial, muito embora ele seja uma figura restrita ao casamento, muito embora ele seja um contrato acessório a um contrato principal do direito de família, que é o contrato de casamento, ele tem previsões ali muito restritas dentro do Código Civil, entre os artigos 1653 a 1657, algumas disposições, alguns artigos isolados dentro da Lei de Registros Públicos, salvo engano, a numeração é 6.015 de 73, espero não estar equivocado, e limita-se a isso, né? A grande celeuma é de como preparar como fazer um planejamento. Obrigado, Carolina. Como fazer um planejamento patrimonial, como fazer uma forma de você antever e antecipar soluções para problemas futuros, se valendo do pacto antinupcial. Para a gente fazer isso, a gente tem que primeiro abrir mão de alguns dogmas que nós temos. E o primeiro dogma que nós temos é: pacto antinupcial não é sinônimo de desconfiança de um nubente para com o outro. O pacto antinupcial nada mais é do que um instrumento jurídico que nós temos, é uma forma de você justamente não criar um problema, mas evitar a existência de um problema, não agora, mas um problema para o futuro. Esse é o primeiro dogma que a gente tem que quebrar. E o segundo dogma, talvez o mais importante,
é que nós tenhamos conhecimento, que nós tenhamos a tranquilidade de orientar os clientes que eventualmente venham a bater na porta do nosso escritório, de que o pacto antinupcial ele não se presta única e exclusivamente a fazer escolha de regime de bens. Existe essa propagação dessa ideia mentirosa, é bem verdade, de que o pacto antinupcial ele só serve para escolher um regime de bens que não seja o regime da comunhão parcial de bens, né? E aí muitos invocam essa justificativa a partir do artigo 1640 e seu respectivo parágrafo lá do Código Civil, de que para todo outro regime que não seja comunhão parcial é necessário que você faça o pacto antinupcial. Só que nós precisamos ir um pouco mais além e para botar de vez esse dogma bem longe da prática, de que os pactos antinupciais eles permitem a inserção de cláusulas que tenham natureza patrimonial e que venham direta e indiretamente a tratar de bens que digam respeito àquele casal. Quando eu digo isso a vocês, eu estou dizendo que toda relação econômica, toda relação que desenvolve e que pode vir a se tornar um problema patrimonial futuro, ela pode constar do pacto antinupcial por uma razão muito simples. Nosso Código Civil ele estabelece, salvo engano, aí no artigo 841 do Código Civil, a possibilidade de que todos os direitos de natureza patrimonial e, portanto, direitos de natureza ou que tenham conotação de disponibilidade, eles podem ser objetos de transação. Então, admite-se a transação, admite-se a negociação entre aqueles que estão envolvidos numa determinada relação patrimonial para que eles livremente tenham a disponibilidade sobre os seus bens. Como é que eu posso me valer de um pacto antinupcial e preparar e planejar a vida econômica de uma família? Inserindo-se ali as mais diversas cláusulas, né? Inserindo dentro desse pacto, inserindo dentro desse instrumento as mais diversas possibilidades de relações econômicas. Não apenas escolhendo um modelo fechado de regime de bens que está lá no Código Civil. Não apenas escolhendo comunhão universal, ou separação total de bens ou participação final nos aquestos, mas tendo a possibilidade de fazer um arranjo dentre todo o universo de bens que cada uma das partes esteja levando para o casamento, e mesmo que aquele casamento, mesmo que o futuro casamento venha a ser regulamentado pela comunhão parcial, de você estabelecer cláusulas nesse pacto antinupcial que permitam que o planejamento, que a intenção econômica de uma determinada família venha a seguir as regras que estarão pré-estabelecidas em uma escritura pública que vai estar devidamente registrada em cartório de notas e também nos cartórios de registro de imóveis para fins de oponibilidade perante terceiros. E esse é um ponto que é muito pouco explorado, é um ponto que é muito pouco exposto para nós advogados, enquanto as primeiras pessoas que são procuradas por aqueles que pretendem fazer um pacto. E o que nós podemos oferecer, um serviço que nós advogados podemos colocar à disposição de quem quer que seja, primeiro de tudo é informação de que o advogado ele é fundamental para que um bom pacto antinupcial venha a ser feito, para que a parte tenha a exata dimensão de que o seu planejamento, de que a sua vida econômica, de que a sua vida financeira, que naturalmente, após o falecimento de uma dessas partes envolvidas nesse casamento, venha se desdobrar em pura transmissão de bens imóveis, até porque a sucessão aberta por força do artigo 80, inciso 2 do Código Civil, é um bem imóvel por ficção legal, então nós estamos preparando em vida a transmissão de algo que no futuro vai se traduzir como a transmissão de um bem imóvel por natureza, imóvel por ficção legal, que é a sucessão aberta e ainda não transmitida, aqueles bens que se transmitem
de forma universal a todos os herdeiros, até com que essas partes possam aí a fazer a sua partilha e você fazer aquela divisão, a extinção daquele condomínio que nos é imposto por força legal, mas a possibilidade aqui que nós temos é de utilizar os pactos antinupciais e inserir cláusulas. Quais cláusulas que seriam viáveis para uma melhor disposição, para um melhor planejamento dessas situações econômicas, dessas situações patrimoniais de um relacionamento? A primeira delas, que eu posso dizer a vocês aqui, independentemente de eventual posição ou de orientação doutrinária que vocês venham a ter, se os pactos têm natureza, têm conteúdo restrito, né, conteúdo estritamente patrimonial, ou se o pacto tem conteúdo misto, onde pode colocar cláusulas patrimoniais e pessoais, desde que não contrárias a normas de ordem pública, o que eu posso dizer a vocês aqui logo de imediato é que os pactos antinupciais, ou nos pactos antinupciais, não há nenhum óbice para a eleição do cônjuge administrador do patrimônio do casal. Quando nós nos deparamos nos regimes onde incidem as regras de comunhão, quando nós nos deparamos sobre os regimes onde existem uma meação futura, e aí nós dizemos aqui a comunhão parcial, a comunhão universal e o regime da participação final nos aquestos, não há nenhum óbice para que nós, nesse pacto antinupcial, possamos eleger que um dos cônjuges venha a ser o administrador tanto do patrimônio comum, quanto, inclusive, do patrimônio particular de cada um dos cônjuges. Por quê? Porque se nós estamos tratando de administração de bens, nós colocaríamos dentro desse pacto antinupcial uma verdadeira cláusula de mandato. Colocando-se uma cláusula de mandato nos pactos antinupciais, que, se não me falha a memória, o mandato ou o contrato de mandato, ele deve estar exposto, previsto aqui no 653 do Código Civil, ele automaticamente vai implicar que todo aquele que administra direitos de terceiro deve, no futuro, exibir as contas da sua administração. E hoje, quando nós temos uma nova sistemática do Código de Processo Civil em fazer a modificação de uma simples nomenclatura de ação de prestação de contas, que estava lá no 913, 914, 911 do CPC de 73, e que agora cai para o artigo 550 do CPC atual, nós passamos a ter aqui a ação de exigir contas, que passa a ter uma natureza dúplice. Ao mesmo tempo em que eu, cônjuge administrado, posso vir a exigir as contas do meu cônjuge administrador, ele vai ter a obrigação de apresentar essas contas, e aí essa apresentação de contas, a depender do que estiver pactuado lá nas convenções antinupciais, nos pactos antinupciais, podem inclusive ser apresentadas essas contas mediante escritura pública, né, mediante uma exibição de contas administrativa ou uma exibição de contas extrajudicial, sem nenhum óbice de que, havendo ali qualquer irregularidade, aquela escritura vai se converter em um título executivo extrajudicial e, portanto, nenhum óbice nós teríamos para a satisfação de você buscar uma reparação econômica que você eventualmente tenha tido. Além dessas cláusulas, é possível que nós coloquemos dentro desses pactos antinupciais também, visando um planejamento futuro, e talvez esse com reflexos ainda maiores no campo sucessório, de bens que estejam clausulados, bens que estejam gravados com cláusula de incomunicabilidade, com cláusula de inalienabilidade, fazer doações antinupciais
e revestindo essas doações com essas respectivas cláusulas que impedem uma meação futura, e isso aí você aumentaria o acervo patrimonial particular de cada um dos cônjuges, que, a depender do regime de bens, vai trazer uma influência muito direta no campo da sucessão, por força do 1829, inciso 1 do Código Civil, a depender da hipótese de concorrência. É uma situação que nós temos também. E talvez aquela que seja, para mim, hoje a mais inquietante e que tem sido objeto de maior dedicação de leitura e que foi, inclusive, talvez o tema que mais me despertou atenção quando da elaboração da minha tese de pós-doutoramento, é a possibilidade de nós aqui no Brasil começarmos a tentar enxergar algo que aconteceu agora no aspecto legislativo em Portugal, desde do mês de agosto do ano de 2018, através da Lei 48, onde Portugal começou a permitir que nos pactos antinupciais, né, para eles lá chamado de convenções antinupciais, fossem feitas renúncias à herança, à sucessão futura entre os cônjuges. Então, os pactos antinupciais também, eles serviriam para você estabelecer regras patrimoniais ao longo da vigência do casamento e sem que houvesse a necessidade da elaboração de um testamento, um cônjuge poderia, naquele pacto, praticar atos de renúncia recíproca, dispensando-se da condição de herdeiros e fazendo com que aquela eventual sucessão fossem destinadas apenas aos descendentes de uma das partes, né? Seria algo que no Brasil seria bem viável, mas para a gente fazer isso aqui no Brasil, nós teríamos que mexer na Constituição Federal ou então esperar que nós tivéssemos uma reinterpretação do artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal, que seja aquela segurança, aquela garantia individual fundamental de que todos nós temos assegurado o direito à herança. E aí nós teríamos que fazer uma reinterpretação de que sentido, a quem pertence a herança prevista no inciso 30. O direito à herança ele é assegurado ao herdeiro ou o direito à herança ele é vinculado à existência do patrimônio de um futuro autor dessa herança. Então, nós teríamos aqui a possibilidade de você fazer esse planejamento patrimonial futuro a partir também do pacto antinupcial. Só que nós não temos essa possibilidade no Brasil por conta da existência da legítima, né? Que é aquela parte lá do 1846 do Código Civil que vai colocar que a metade do patrimônio do defunto pertence aos seus herdeiros necessários. E aí, como não houve alteração por parte do Supremo, naquela que, na minha humildíssima opinião, foi uma atrocidade que se fez com a autonomia privada, ao aplicar a mesma consequência sucessória ao casamento para as uniões estáveis, como não houve a ampliação do 1845, o cônjuge sobrevivo, os descendentes e os ascendentes, eles já ficariam com metade do patrimônio do decujus. O que isso traz de implicação? De que, ademais de nós podermos fazer os pactos antinupciais, planejando a vida patrimonial de um casamento, se não há possibilidade de serem levadas a esse conteúdo, a esse pacto antinupcial, esse planejamento sucessório futuro, porque aqui nós poderíamos nos deparar com a figura do Pacta Corvina, do Pacto do Corvo, que é uma vedação que nós temos de fazer planejamento hoje, de contratualizar hoje bens que integram a herança
de pessoa ainda viva, o que nos resta, portanto, é caminharmos para a elaboração de testamentos, que é uma figura ainda mais restrita, ainda mais rara de nós vermos na prática, levando-se em consideração a existência de um brasileiro médio. O brasileiro é muito supersticioso, e aí eu até faço sempre uma brincadeira com os meus alunos na graduação, que eu digo sempre o seguinte: se você quer saber o nível da superstição do brasileiro, oriente alguém, pegar um pessoal mais da velha guarda, a galera ali na casa dos 55, 60, 70 anos, como eu falo sempre, conversa com a sua avó e pergunta e peça a sua vovó para ela fazer um testamento. A primeira reação que ela vai fazer vai ser bater na madeira 3 vezes e vai falar: você está doido, menino? Você está querendo me matar logo antes da hora? Porque isso é cultural. Isso é cultural, isso é nosso. E isso é uma falha grande dentro desses processos de sucessão futura, porque a existência de um testamento, você também reduz drasticamente conflitos que são levados no âmbito sucessório. E quando nós estamos tratando de sucessão testamentária, nós estamos tratando de transmissão por ato de última vontade de bens imóveis. Até o momento em que nós tenhamos a partilha, a transferência daqueles bens que estão englobados no testamento, elas vêm justamente para transmitir a segurança de que houve uma ideia, houve um planejamento por parte do testador como forma de distribuir e como forma de fazer com que a sua vontade fosse respeitada para após a sua morte. Só que isso não é cultural nosso, isso não é uma situação enraizada. E isso aí, nós precisamos, primeiro de tudo, disseminar essas ideias de que esses pactos antinupciais, eles são instrumentos mais do que necessários para você evitar discussões patrimoniais futuras dentro de um casamento, assim como a elaboração dos testamentos, elas vêm justamente para fazer com que essas transmissões após a morte sejam feitas de uma passagem um pouco menos traumática, já que a gente tem sempre aquela noção de que a herança é uma arma que o morto deixou para os vivos se matarem. Então, para evitar que essa arma seja disparada por diversas vezes, planeje a sua sucessão. O que eu penso e tenho conversado com alguns colegas sobre isso, esse período de pandemia, esse período de isolamento, de distanciamento social, ele serviu para a gente reconfigurar muitas das nossas formas de pensar. Porque de uma hora para outra nós nos vimos aí perdidos, nos vimos sem qualquer tipo de estratégia, sem qualquer tipo de planejamento. E talvez nesse período as pessoas passaram a pensar que ter as coisas um pouco mais previsíveis facilita bastante a nossa vida e facilita bastante o desdobramento das nossas relações econômicas. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui, que o pacto antinupcial, ele por si só, não se presta a escolher regime de bens. Ainda que você pretenda se casar na comunhão parcial, mas saiba que você pode se valer ali de mecanismos para você lançar diversas cláusulas que tenham natureza patrimonial, sempre fazendo a possibilidade, sempre fazendo a remissão de que, na eventualidade de um administrador, aquele administrador ele sempre terá que exibir as suas contas. E exibindo as suas contas, seja ela administrativa ou judicialmente, nós teríamos a possibilidade de buscar aí qualquer reparação de natureza econômica que nós viéssemos a sofrer. Sei que o tempo está curto e como eu quero ouvir também vocês, para a gente poder bater um papinho, eu deixo a minha contribuição por aqui, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer conversa futura, me coloco à disposição para uma nova oportunidade e agradeço a vocês pela atenção, a paciência de me ouvirem. Muito obrigado.
Doutor Tiago, nós que agradecemos. Alguns minutos de muita sabedoria. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado pela explanação. Eu já tenho uma dúvida. Eu vejo na prática, né? Eu trabalho, acho que aqui quase todo mundo trabalha muito com direito imobiliário, né? Ou pelo menos gosta do assunto. Eu vejo que praticamente ninguém, ainda mais os casamentos celebrados há mais tempo, quase ninguém registra o pacto antinupcial como deve ser feito no cartório de registro, né? Quais são as consequências práticas, né? Eu sei que aí não tem o efeito para terceiros, né? Mas uma consequência prática desse não registro, alguma experiência que você possa vir agregar aí para a gente. Bom, a consequência prática direta é que o terceiro ele não vai precisar respeitar aquela relação. E aí, quando a gente tem, por exemplo, um pacto antinupcial, onde as partes elegem um regime de separação total de bens e não faz esse registro no cartório de imóveis, para o terceiro, o casamento está funcionando como um regime de comunhão parcial. Então, no eventual campo de uma responsabilização patrimonial, né, de uma eventual execução, de uma eventual ação de cobrança, a ameação do outro, logo de início, ela não vai ser diretamente comprometida, porque nós temos ali a possibilidade de aplicação de uma regrinha que o CPC chama lá de responsabilidade patrimonial. Então, nós teríamos ali que a minha ameação estaria comprometida. Mas, se houver prova de que você se beneficia de alguma maneira, a defesa da sua ameação vai ser muito custosa dentro de um processo. Para você depois pedir a salvaguarda dos seus direitos à ameação, pode ser que o resultado útil dessa situação ela venha a demorar bastante. Então, o efeito prático imediato o terceiro ele vai considerar o seu casamento como um regime de meação, como regime de comunhão e, portanto, se a sua meação vier a ser comprometida, você futuramente vai ter que ajuizar uma ação regressiva contra o seu cônjuge para que ele venha restabelecer o seu estado patrimonial anterior. Interessante, né? Porque é algo que eu vejo que nem os advogados na prática pesquisam na hora de uma execução. Que os casamentos mais antigos, hoje ainda tem mais informação sobre isso, né? Mas os casamentos mais antigos, quase ninguém registrava, né? A gente vê quando precisa de alguma coisa, tem que registrar hoje, né? E esse efeito registrando hoje, o efeito retroage, né? Sim, sim. Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade, aproveitem, doutor Tiago. Será? Posso falar? Claro, fica à vontade. Doutor Tiago, primeiro, parabéns aí pela exposição, gostei muito. Eu fiquei ansiosamente aguardando a posição do doutor sobre a possibilidade de tratar de aspectos sucessórios no pacto antenupcial, inclusive foi isso que me atraiu para essa reunião hoje, porque eu já neguei, né? Eu já neguei a lavratura de pacto. Carol, caso... agora que eu estou te reconhecendo, desculpa, que agora estou vendo seu rosto. Desculpa, eu não estava reconhecendo pelo nome. Pois é. Então, Tiago, já chegou para mim de um advogado um pedido de um pacto em que havia a renúncia à pensão alimentícia e havia essa declaração de que, em caso de falecimento, estaria excluída da sucessão. E aí eu entendi que essa cláusula, atualmente na interpretação vigente, ela seria nula. Eu até acho, assim, nós temos um entendimento de que podemos lavrar ato anulável. Agora, o ato nulo nunca. Né? Então, às vezes a parte pode até dispor, mas eu neguei esse pacto
e acho que umas outros colegas também negaram, mas eles conseguiram, porque como eu conheço a parte, eles conseguiram fazer esse pacto. O tabelião, que se sentiu à vontade de fazer, e aí não cabe a mim julgar, né? Ele colocou nesse pacto uma declaração das partes de que tinham ciência de que essa cláusula, ela na interpretação atual não teria validade, mas que se num futuro houvesse a mudança de entendimento, que assim eles desejavam expressar naquele momento. Uhum. O senhor acha que é possível essa condição? Porque eu entendo isso possível nos testamentos, tá? Nos testamentos eu entendo possível, especialmente no caso de união estável, de colocar isso. Porque Sim. Na união estável, sem dúvida. eu concordo plenamente que essa equiparação da união estável ao casamento de forma irrestrita, ela limita a autonomia da vontade, porque se os institutos são iguais, eles não deveriam receber nomes diferentes, né? Então, na união estável, sim. Mas aí é isso. O que o senhor acha sobre essa possibilidade de condicionar a algo futuro, a uma interpretação futura, haja vista que não se sabe quando esse pacto, se ocorrerá, né, essa sucessão e etc. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, e na sua posição também faria a mesma coisa. Eu recusaria lavrar essa escritura, constando uma cláusula expressamente nula, né? Por mais que a gente tenha aí a vontade, por mais que a gente tenha a possibilidade de exercitar a autonomia privada, o exercício ele não é irrestrito, né? Está dentro das margens conferidas. E aí o 426 do Código Civil ele é muito claro, né? Eu não posso não posso contratualizar a herança de pessoa que está viva, mesmo que seja para renunciá-la. Sim. Então, eu particularmente não faria, né? E orientaria o cliente de falar, olha, essa cláusula é nula. E, bom, o que eu penso quanto a isso? Eu tenho uma posição muito peculiar relacionada à concorrência do cônjuge com descendente. Tá? Eu tenho me mostrado, e por uma questão de coerência, eu vou manter isso agora, eu tenho me mostrado sempre muito contrário o cônjuge sobrevivo concorrer com o descendente. Eu ainda tenho uma ideia de que o cônjuge ele entra como herdeiro apenas nas hipóteses de concorrência exclusiva, quando não houver a concorrência com os descendentes do falecido. Concorrência com os ascendentes eu até acho um pouco mais justo, mas com o descendente, a depender da idade desse descendente, aquele cônjuge ele acaba também se tornando, além de herdeiro, ele acaba se tornando também o administrador dos bens e vai se constituir também como usufrutuário de bens dos filhos. Então, você acaba dando um privilégio muito maior ao cônjuge do que propriamente ao descendente, que é o herdeiro primário que a gente tem no nosso ordenamento. Essa questão, Carol, de você ter uma renúncia prévia numa situação dessa que você narra, eu não consigo enxergar você colocar uma previsibilidade futura de uma renúncia de algo que ainda não existe. Porque se houver essa... A gente pensa no seguinte, hoje o ordenamento não permite, mas e se lá na frente o ordenamento vier a permitir essa renúncia recíproca da condição de herdeiro, e se houverem outras modificações no campo da manifestação da vontade? Eu não concordo. Eu não concordei, tanto que recusei a lavratura. Eu concordo com a posição sua, Tiago. E aí, só mais para eu não tomar muito tempo de você. Claro. Só um dado que talvez seja interessante. Sobre os testamentos que você mencionou aí, que realmente não estão tanto na cultura. Na pandemia, gente, nós tivemos no Espírito Santo um aumento de 170% de testamentos. Tá vendo? O brasileiro só vai para frente. 170%. Ou é na dor... É estatístico mesmo. Não tem, assim, não é achismo. Porque de achismo, eu confesso para você, se eu pegar o meu 2019 e o meu 2020, eu já percebi uma diferença grande.
Mas aí eu até procurei saber e o que aumentou muito? Divórcio e Sim, testamento. Aumentou muito, 170% dos testamentos no Espírito Santo. coisa boa. Não, e eu acho bom, tá? Eu acho que é importante, é muito importante, justamente porque aí dá para fazer esses arranjos, né, sucessórios, Sim, sim, respeitando a legítima. Então, é claro, muito claro. importante essa orientação. E aí, gente, eu assim acho que a interlocução dos advogados com os cartórios ela tem que sempre acontecer, porque é extremamente relevante essa atuação de vocês nessa seara também, tá? Parabéns, doutor Tiago, que bom que a Obrigado, gente cara. e vou encerrar aqui a minha participação, porque eu não me aguento, eu sempre gosto de falar alguma coisa, mas eu não vou tomar mais o tempo de vocês, não. Obrigada, gente. Nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Enquanto ver se alguém tem mais alguma dúvida, vamos fazer o sorteio? São quantos livros, doutor Tiago? Eu não lembro, Laila. Eu não lembro. Quanto você pediu aí? Acho que são 3. Você comentou comigo 3. Então são 3. Fala para mim 3 números de 1 a 15. De colocar numa situação complicada. Eu coloquei aqui os nomes em ordem alfabética, tá? Tá. 6. 6, João Carlos da Mota de Souza. 9. 9, M. Ribete. E 14. 14, Valdemir, doutor Valdemir. Eu vou colocar o meu número aqui, se vocês puderem me encaminhar um WhatsApp, aí eu faço a entrega para vocês dos livros. Doutor Valdemir, João Carlos da Mota de Souza e M. Ribete. Tá? Parabéns. Vão ganhar um excelente livro. Um sorteio desse não é em qualquer comissão não, né, doutor Tiago? Não. Então, eu vou aproveitar aqui a fala para encerrar a nossa reunião, agradecer mais uma vez a presença de todos, especialmente ao doutor Tiago Vargas Simões, que aceitou o nosso convite. Está aqui, eu sei que o tempo dele está super corrido, mas ele arrumou um tempinho na agenda para estar aqui conosco. Foi muito bom, agregou muito, eu aprendi demais, tenho certeza que todos aqui estão presentes também. Lembrando que no dia 10 de dezembro nós teremos a reunião, o mini curso sobre Lei Geral de Proteção de Dados aplicada ao direito imobiliário, encerrando aí as nossas atividades nesse ano de 2020. Deixo aberto novamente o convite a todos para participarem conosco da comissão. O doutor Tiago é presidente da Comissão de Família, aqui da 8ª subseção, aqui em Vila Velha, também é uma excelente comissão, para que todos, aberta a participação de todos também. E agradeço a todos. Doutor Tiago, quer falar mais alguma coisa? Eu só quero agradecer, né, mais uma vez a atenção de vocês, a deferência, o carinho, me colocar também à disposição, da comissão para a gente fazer parcerias também lá pela Comissão de Família, acho que é muito importante vocês também levarem a visão imobiliária para todos os desdobramentos de partilha de bens, seja proveniente de um casamento ou de uma herança. Então, esse ano a gente já está com um ano no final, mas para o próximo ano a gente estreitar mais esse diálogo que essas comissões têm e colocar sempre à disposição, sempre que necessário, para a gente bater esse papo. Para mim é uma delícia, quando eu costumo relaxar, né? Porque a gente já tem uma vida tão corrida, e quando a gente consegue parar um pouquinho, bater um papo, ficar numa conversa mais descontraída, fica uma coisa mais prazerosa. Então, agradecer e me colocar sempre à disposição de vocês. O doutor Valdemir está pedindo aqui seu contato, vou passar para ele. Pode passar, fique à vontade. Mais alguém quiser, você pode me pedir aqui no privado, que eu vou encaminhar com muito prazer. Então, eu vou encerrar a nossa última reunião
do ano de 2020, mas aguardo todos vocês no dia 10 de dezembro, às 10 horas da manhã, para nosso último mini curso. Obrigada pela presença de todos, tenham aí uma boa noite e bom restinho de semana para todos. Tchau, gente.